Existe algo que o inimigo mais odeia do que você conhecer a palavra de Deus? Sim, e isso é você usá-la como arma contra ele. Desde o Éden, Satanás tem um objetivo claro: distorcer, desacreditar e, se possível, afastar você completamente das Escrituras. Mas há algo que ele teme profundamente, algo que pode mudar sua vida e proteger sua alma: a força de um único versículo memorizado e vivido com fé. Você está pronto para descobrir esse segredo? A Bíblia não é apenas um livro de histórias, é um campo de batalha. Em Efésios capítulo 6, Paulo nos revela que estamos em uma guerra espiritual invisível e que nossa única arma ofensiva é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada, porém, só é eficaz quando sabemos usá-la. E Satanás sabe disso. Ele teme cada versículo que carregamos em nosso coração, porque esses versículos expõem suas mentiras, anulam suas armadilhas e proclamam a vitória que já foi conquistada na cruz. Jesus nos deu o maior exemplo de como usar a palavra como arma. Quando Satanás tentou desviá-lo no deserto, Jesus não discutiu, não negociou. Ele respondeu com uma autoridade que deixou o inimigo sem argumentos. Está escrito. Apenas 3 palavras, mas carregadas de poder divino. Satanás não teve escolha senão recuar. Por que isso? Porque a palavra de Deus é imutável e onde ela é proclamada com fé, o mal não pode permanecer. Agora imagine o impacto espiritual de você memorizar e declarar diariamente um versículo que ressoe com suas batalhas pessoais. É como se cada repetição fortalecesse suas defesas, renovasse sua mente e o revestisse com a presença divina. Mas por que Satanás tenta de todas as formas impedir que você viva essa prática simples? Porque ele sabe que um versículo pode mudar tudo. Ele sabe que com a palavra viva em sua mente e coração, você se torna inabalável. E aqui está algo que muitos não percebem. Cada versículo é uma luz, e Satanás, que reina nas trevas, não pode suportar a luz. Ele foge porque a palavra expõe suas intenções e destrói suas mentiras. Você está começando a perceber por que ele faz tanto esforço para desviar sua atenção da Bíblia? Mas há mais. O que acontece quando a palavra se torna uma parte constante da sua vida? Como ela transforma sua mente e afasta as tentações? E o mais importante, qual é o poder oculto na leitura diária das Escrituras? Isso é algo que você não pode deixar de descobrir, porque nos próximos minutos vamos revelar algo ainda mais profundo, um segredo espiritual que pode redefinir sua caminhada de fé. Imagine começar o dia com um coração fortalecido, uma mente clara e uma fé renovada. É isso que a leitura diária da palavra faz por você. Mas por que essa prática simples tem um poder tão transformador? O que acontece no mundo espiritual quando você decide, todos os dias, dedicar tempo para meditar na Bíblia? A resposta pode surpreender você. A Bíblia não é apenas um texto antigo cheio de histórias. Ela é viva, poderosa e tem o propósito de moldar seu caráter e aproximá-lo de Deus. No livro de Josué, Deus dá uma promessa extraordinária. Medite nela dia e noite. Então, você será próspero e bem-sucedido. Essa promessa não é apenas material, mas espiritual. A leitura contínua da palavra não apenas nos ajuda a entender a vontade de Deus, mas nos arma contra tentações e nos dá força para enfrentar desafios. Muitos exemplos bíblicos nos mostram o impacto dessa prática. Davi, o homem segundo o coração de Deus, constantemente mencionava como a lei do Senhor era seu prazer e meditação diária. Foi isso que o ajudou a se manter firme mesmo diante de adversidades. Outro exemplo poderoso é o de Daniel, que mesmo em terra estrangeira, cercado por inimigos, manteve sua prática diária de oração e estudo das Escrituras. O resultado? Ele permaneceu inabalável, até mesmo na cova dos leões. Você já sentiu que às vezes é difícil resistir a certas tentações ou manter sua fé em meio às dificuldades? Não é por acaso.
Satanás sabe que quando negligenciamos a palavra, ficamos vulneráveis. Ele trabalha duro para nos distrair, nos encher de preocupações e até mesmo nos fazer acreditar que não temos tempo para Deus. Mas quando nos comprometemos a buscar a palavra diariamente, algo incrível acontece. Nossa mente é renovada, nosso coração é fortalecido e começamos a enxergar a vida com os olhos da fé. E há mais. A ciência moderna até confirma que hábitos diários, como a leitura reflexiva, têm o poder de moldar a mente, criando resiliência e clareza. Agora, imagine o impacto disso aliado à inspiração divina. Cada palavra que você lê, medita e vive, não apenas transforma quem você é, mas também muda o ambiente espiritual ao seu redor. Agora, preste muita atenção. Você sabia que Jesus, o maior exemplo de perfeição, demonstrou total dependência da palavra? Ele citava as Escrituras constantemente, mostrando que o poder da palavra é real e tangível. Se o próprio Filho de Deus se fortalecia através da leitura e meditação, o quanto mais nós, humanos frágeis, precisamos dela para vencer as batalhas da vida. Mas aqui vem a grande questão. Como podemos transformar essa leitura diária em algo prático e poderoso em nossas vidas? Será que existe um segredo para extrair o máximo da palavra e viver uma vida espiritualmente blindada? Nos próximos minutos, vou mostrar como essa prática simples pode se tornar sua maior arma em meio à batalha espiritual. Você está pronto para descobrir? Esse canal foi criado com um propósito: combater as mentiras que Satanás tem espalhado sobre a Bíblia para tentar te confundir, te desviando do verdadeiro caminho que leva à salvação. Memorize o nome e a foto de perfil deste canal, para que você não o perca ou confunda com os outros canais, no qual a maioria não falam a verdade sobre a Bíblia, e assim te afasta ainda mais dos braços de Deus. Agora apenas confira se já está inscrito neste canal, porque aqui você só vai encontrar a verdade, sempre provada dentro da própria palavra de Deus. O mundo à nossa volta é apenas uma pequena parte do que realmente existe. A Bíblia revela que há uma batalha invisível entre forças do bem e do mal, travada continuamente, e nós estamos no centro desse conflito. Mas aqui está o ponto mais importante. Deus não nos deixou desprotegidos. Ele nos deu ferramentas poderosas, e os versículos da Bíblia são como escudos que nos protegem em meio aos ataques espirituais. Em Apocalipse, somos lembrados de que houve guerra no céu, um confronto direto entre Miguel e seus anjos contra o dragão, Satanás. Esse mesmo inimigo, derrotado no céu, foi lançado à terra e busca continuamente formas de nos desviar do caminho. Mas há algo que ele teme mais do que qualquer outra coisa: a palavra de Deus. E quando a usamos corretamente, ela se torna nosso refúgio, nossa proteção e nosso escudo. Jesus demonstrou isso de maneira magistral durante as tentações no deserto. Ao ser atacado com mentiras e promessas enganosas, ele respondeu usando a Escritura. Está escrito. Essas duas palavras carregam um poder imensurável, porque trazem à tona a verdade eterna de Deus, que destrói todas as mentiras de Satanás. E o mais impressionante, esse mesmo poder está disponível para você, hoje, a cada vez que você usa um versículo para se proteger. Efésios capítulo 6 descreve a armadura espiritual, onde o escudo da fé e a espada do Espírito trabalham juntos. O escudo é erguido quando confiamos plenamente nas promessas da palavra, enquanto a espada é empunhada ao declarar com ousadia essas verdades. Quando você memoriza versículos e os aplica na sua vida, está construindo uma fortaleza contra os ataques espirituais que muitas vezes nem consegue enxergar. Um exemplo disso está no Salmo 91, um dos versículos mais citados em tempos de perigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse não é apenas um texto bonito.
Ele é uma declaração de proteção divina que repele as investidas do inimigo e reafirma que Deus está no controle. Satanás sabe que, quando você confia nessa verdade, ele não tem poder sobre você. Agora pense como você tem enfrentado as batalhas invisíveis da vida. Você sente que está armado com os versículos certos para resistir? Ou será que tem deixado brechas por não usar as Escrituras como deveria? Nos próximos minutos, vamos explorar como a luz da palavra expõe as mentiras do inimigo e porque o mal não pode resistir à verdade bíblica. A escuridão nunca pode prevalecer onde há luz. Essa é uma das verdades mais poderosas reveladas na Bíblia, e Satanás sabe disso melhor do que ninguém. A palavra de Deus é descrita como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas você já se perguntou, por que o mal foge da luz que emana da palavra? A resposta não só irá fortalecer sua fé, mas também abrirá seus olhos para o impacto transformador das Escrituras em sua vida. No Evangelho de João, Jesus declara: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." Satanás é, por natureza, o príncipe das trevas. Ele opera no engano, nas sombras e na mentira. A luz da palavra de Deus, por outro lado, expõe suas artimanhas, revela suas intenções e destrói suas estratégias. É por isso que Satanás faz de tudo para manter as pessoas afastadas da Bíblia. Ele sabe que, uma vez que a verdade ilumina a mente e o coração de alguém, suas mentiras não têm mais poder. Um exemplo poderoso dessa realidade está em João capítulo 8, quando Jesus confronta os líderes religiosos que viviam debaixo de enganos. Ele afirmou: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa declaração é um lembrete de que a palavra de Deus é como um holofote que dissipa a escuridão. Satanás não pode permanecer onde há verdade, porque sua natureza é contrária a tudo que é claro, justo e verdadeiro. Além disso, a Bíblia funciona como um guia que nos mostra onde estão as armadilhas espirituais. Imagine caminhar em um lugar completamente escuro, sem qualquer direção. Qualquer passo pode levar a um perigo invisível. Agora, imagine acender uma luz que revela tudo ao seu redor. É exatamente isso que a palavra faz. Ela ilumina o caminho, nos mostra onde devemos pisar e nos protege dos tropeços que o inimigo coloca em nosso percurso. E o que acontece quando usamos essa luz de forma constante? Ela não apenas ilumina nosso caminho, mas também transforma o ambiente ao nosso redor. Satanás, que prospera no medo e na confusão, não pode se manter onde a palavra é proclamada e vivida. A luz expulsa as trevas. Isso não é apenas simbólico, mas uma realidade espiritual. Mas aqui está uma pergunta que poucos consideram. Se a palavra é tão poderosa, o que nos impede de vivê-la plenamente? Será que o inimigo está usando distrações, desânimos e até mesmo dúvidas para tentar apagar essa luz em sua vida? Nos próximos minutos, você descobrirá o que torna um versículo bíblico verdadeiramente poderoso e como ele pode ser uma arma definitiva contra qualquer adversidade. Você já se perguntou por que alguns versículos parecem carregar um impacto maior do que outros? Há passagens bíblicas que transformam vidas, trazem conforto instantâneo e até repelem ataques espirituais. O que torna esses versículos tão poderosos? O segredo vai muito além das palavras em si. Ele está na fé que você coloca nelas e na forma como essas palavras se tornam parte de quem você é. Versículos poderosos são aqueles que, além de carregar uma verdade divina, encontram um coração disposto a crer e a viver o que proclamam. Um exemplo clássico é o Salmo 91, conhecido como um salmo de proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse versículo se torna uma fortaleza para quem o declara em meio às dificuldades, pois ele reflete uma confiança total em Deus como abrigo
e proteção. Outro exemplo está em Isaías capítulo 54. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Essas palavras carregam uma força que vai além do texto, porque são uma promessa direta do próprio Deus de que Ele está no controle, independentemente dos ataques que enfrentamos. Mas aqui está o ponto principal. Para que um versículo seja poderoso em sua vida, ele precisa ser mais do que apenas lido. Ele precisa ser crido, memorizado e vivido. Jesus demonstrou isso de forma prática. Quando usou as Escrituras para resistir a Satanás, ele não estava apenas citando textos, ele estava declarando verdades eternas com fé inabalável. A palavra de Deus se torna poderosa quando você a aplica com convicção, entendendo que ela é viva e eficaz, como afirma a carta aos Hebreus. Agora pense, quais versículos você tem usado em sua vida? Será que você já descobriu quais passagens específicas podem se tornar as suas armas mais fortes contra o mal? A Bíblia é como um arsenal, e cada versículo tem uma função única. Alguns trazem paz em momentos de ansiedade, outros renovam a esperança em tempos de desânimo, e há aqueles que repelem diretamente as forças das trevas. Mas aqui está o mais intrigante. O que acontece quando o Espírito Santo guia você para entender e aplicar um versículo de maneira específica? Como a presença divina potencializa o impacto da palavra em sua vida? Essa é uma questão que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com as Escrituras. Você não vai querer perder o que vem a seguir, porque nos próximos minutos vamos revelar como o Espírito Santo atua como chave para desbloquear o verdadeiro poder da palavra e protegê-lo contra todo tipo de engano espiritual. Você já parou para pensar como algumas pessoas conseguem extrair tanto poder, orientação e paz de um único versículo da Bíblia, enquanto outras leem as mesmas palavras e não sentem nada? A diferença está em um fator essencial: o papel do Espírito Santo. Ele é a chave para interpretar, aplicar e viver a palavra de Deus de forma transformadora. E é exatamente isso que Satanás quer impedir que você entenda. A Bíblia, por si só, é a palavra viva de Deus. Mas é o Espírito Santo quem traz entendimento e dá vida a cada versículo que lemos. Jesus nos deixou essa promessa poderosa. Mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Quando você convida o Espírito Santo para ser seu guia antes de abrir as Escrituras, é como se seus olhos fossem abertos para um novo mundo. Você passa a enxergar aquilo que antes parecia oculto e sente a palavra de Deus como uma mensagem direta ao seu coração. Sem o Espírito Santo, a leitura da Bíblia pode parecer apenas uma prática intelectual ou religiosa. Mas com ele, cada palavra ganha profundidade. Cada versículo revela um propósito e cada promessa se torna pessoal. Ele atua como um tradutor divino, pegando as verdades espirituais e aplicando-as diretamente à sua situação. Não é à toa que Satanás faz de tudo para desviar você da oração e da comunhão com Deus antes de ler a Bíblia. Ele sabe que um coração guiado pelo Espírito é invencível. Você já percebeu que muitas vezes é difícil se concentrar ou até encontrar motivação para estudar a palavra? Isso não é coincidência. Satanás usa distrações e desânimos para impedir que você se conecte com o Espírito Santo, porque ele sabe que quando você começa a entender e aplicar as Escrituras, cada versículo se torna uma arma espiritual poderosa. E aqui está algo que poucos percebem. A oração é o ponto de partida para tudo isso. Antes de abrir a Bíblia, quando você pede ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria, ele começa a agir. Ele não apenas revela o significado profundo dos textos, mas também o fortalece para viver essas verdades no dia a dia. É isso que faz a palavra se tornar viva em sua vida. Agora, imagine como seria sua vida se, todos os dias, você recebesse direção divina diretamente da palavra. Imagine a paz
que você sentiria ao saber que não está sozinho, que Deus fala com você e guia seus passos. Mas será que estamos realmente dando espaço ao Espírito Santo para nos conduzir dessa forma? Nos próximos minutos, vamos mergulhar em um aspecto ainda mais prático e emocionante. Como a palavra pode se tornar seu refúgio em momentos de tentação e uma força irresistível contra o pecado. E você vai querer saber como isso acontece, porque o próximo tópico pode revelar uma das promessas mais poderosas que Deus deixou para a sua vida. Me conte aqui abaixo, nos comentários, se este estudo está sendo esclarecedor para você. Se precisar, posso trazer mais vídeos aprofundando ainda mais este assunto. Passo meses estudando cada tema para te ajudar a entender a Bíblia de forma simples e descomplicada. Faça deste canal o seu meio diário de comunhão com Deus. Todos os dias reúna a família e assista pelo menos um vídeo deste canal. Meu compromisso aqui é combater os falsos ensinamentos bíblicos. O conhecimento te liberta e também com a ajuda do Espírito Santo, você terá a capacidade de mostrar o verdadeiro caminho da salvação para outras pessoas. Você já enfrentou uma tentação tão forte que parecia impossível resistir? Aquele momento em que o certo e o errado se misturam e a pressão para ceder parece insuportável. É exatamente nesses momentos que a palavra de Deus se torna seu refúgio mais seguro. Um único versículo pode ser a diferença entre cair em armadilhas ou sair vitorioso. Mas como isso funciona? A Bíblia nos dá exemplos práticos de pessoas que se refugiaram na palavra e venceram as maiores tentações. José, no Egito, é uma dessas histórias marcantes. Quando foi confrontado pela esposa de Potifar, ele poderia ter cedido ao pecado e às circunstâncias, mas ele se apegou aos princípios de Deus. Sem acesso às Escrituras como as conhecemos hoje, ele tinha os mandamentos do Senhor gravados no coração. Isso lhe deu forças para fugir da tentação, mantendo-se fiel mesmo sob pressão. Agora, pense no que Deus nos prometeu em 1 Coríntios capítulo 10. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Este versículo, quando guardado no coração, não é apenas uma promessa, é um lembrete de que sempre há uma saída. Deus nunca nos deixa sozinhos para enfrentar o pecado, e sua palavra é o caminho para escapar. Até mesmo Jesus, quando tentado no deserto, não usou argumentos ou justificativas. Ele simplesmente declarou as Escrituras. Ao ser desafiado a transformar pedras em pão, ele respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Com cada citação, ele reafirmava o poder da verdade divina e Satanás, impotente diante da palavra, teve que recuar. Mas será que estamos prontos para usar a palavra como refúgio? Memorizar versículos, meditar sobre eles e aplicá-los em momentos de fraqueza não é apenas uma prática espiritual. É um escudo real contra o ataque do inimigo. Cada vez que você se volta para as Escrituras, você se fortalece e reforça sua conexão com Deus. Agora, imagine como seria se, em cada tentação, você tivesse um versículo específico para recitar, um escudo para sua alma. Como isso mudaria sua vida? Você estaria preparado para vencer as batalhas que antes pareciam impossíveis. Mas aqui está uma pergunta intrigante. Por que Satanás faz tanto esforço para desviar sua atenção da palavra e impedir que você se aproxime de Deus? A seguir, vamos desvendar como o inimigo trabalha para afastar você das Escrituras e o que você pode fazer para derrotar essas estratégias. Este é um dos maiores segredos que você precisa saber. Você já se perguntou por que, em meio a tantas atividades do dia, ler a Bíblia parece ser uma das tarefas mais difíceis de realizar? Satanás tem um plano muito claro: impedir que você se aproxime da palavra de Deus.
Ele sabe que cada versículo que você lê e medita enfraquece suas estratégias, expõe suas mentiras e fortalece sua conexão com Deus. Mas como exatamente ele faz isso? A resposta é tão sutil quanto devastadora. Uma das estratégias mais eficazes de Satanás é usar o próprio ritmo da vida para nos afastar da Bíblia. Vivemos em uma era de constantes distrações. O celular vibra, as redes sociais exigem nossa atenção e as responsabilidades do dia parecem nunca acabar. Essas distrações, embora aparentemente inofensivas, criam uma barreira invisível entre nós e a palavra de Deus. E é exatamente assim que o inimigo trabalha. Ele não precisa impedir diretamente que você leia a Bíblia. Basta mantê-lo ocupado demais para abrir suas páginas. Outra tática é gerar apatia espiritual. Você já se sentiu desmotivado para estudar a Bíblia, mesmo sabendo o quanto isso é importante? Esse desânimo repentino não é por acaso. Satanás usa momentos de cansaço emocional, frustração e até dúvidas para nos fazer acreditar que a leitura da Bíblia não fará diferença. Ele sussurra mentiras como: você já conhece esse versículo, não precisa lê-lo de novo. Ou você não vai entender mesmo, então para que tentar? Essas insinuações corroem nossa determinação e nos afastam gradualmente das Escrituras. Além disso, Satanás tenta substituir a verdade pela confusão. Ele faz isso plantando falsas doutrinas ou ideias distorcidas que afastam as pessoas da essência da palavra de Deus. Desde o Éden, sua estratégia tem sido a mesma: torcer o significado do que Deus disse. Foi assim que ele enganou Eva, perguntando: foi isso mesmo que Deus disse? Ele continua usando essa abordagem, criando dúvidas em nossas mentes sobre a relevância e a autoridade das Escrituras. E o que dizer das tentações que nos desviam da comunhão? Muitas vezes, Satanás nos oferece atalhos que parecem mais fáceis do que buscar a Deus na palavra. Ele nos apresenta entretenimento excessivo, relacionamentos tóxicos ou até mesmo ambições desordenadas que consomem nosso tempo e energia. Tudo isso nos leva a priorizar outras coisas acima de Deus, mesmo que inconscientemente. Agora preste atenção. Satanás também sabe usar momentos de religiosidade superficial para nos afastar da verdadeira profundidade da Bíblia. Ele nos faz acreditar que apenas ouvir sermões ou decorar passagens sem refletir sobre elas é suficiente. Mas a palavra de Deus não foi feita para ser apenas ouvida, ela foi feita para ser vivida. Quando negligenciamos esse aspecto, abrimos espaço para que o inimigo roube a semente antes que ela crie raízes. O mais perigoso de tudo é que essas táticas muitas vezes passam despercebidas. Satanás não precisa impedir você de acreditar em Deus. Ele só precisa afastá-lo da palavra, porque sabe que é ali que sua fé se fortalece e sua mente se renova. Mas você sabia que mesmo diante dessas estratégias, Deus nos deu armas para vencê-las? A seguir, vamos explorar como identificar e neutralizar as armadilhas do inimigo para que nada o impeça de se aprofundar na palavra de Deus. O que você está prestes a descobrir pode ser a chave para superar qualquer distração espiritual. Você já imaginou que certos versículos da Bíblia não são apenas palavras de consolo, mas verdadeiras armas para vencer as maiores batalhas da vida? O que acontece quando você começa a usar as Escrituras para atacar diretamente as dificuldades que enfrenta? Satanás sabe o poder que esses versículos têm, e é por isso que ele trabalha tão arduamente para afastá-lo deles. Mas hoje, você vai descobrir como usar essas palavras divinas para transformar completamente a forma como enfrenta seus desafios. Na Bíblia, cada versículo tem uma função específica, assim como uma ferramenta é feita para um propósito. Algumas passagens nos trazem paz em momentos de ansiedade, como Filipenses capítulo 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Esse versículo, declarado em oração,
Funciona como um bálsamo para a mente e o coração, ajudando a dissipar preocupações que poderiam nos afastar da fé. Outros versículos, como o Salmo 91, atuam como uma fortaleza inabalável em tempos de medo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quando pronunciado com convicção, este versículo é como um escudo espiritual, lembrando-nos que Deus é nosso protetor em meio às ameaças, sejam elas físicas ou espirituais. E o que dizer dos versículos que têm o propósito de enfrentar diretamente o mal? Tiago, capítulo 4, nos dá uma instrução clara: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Declarar essa verdade em momentos de tentação ou opressão espiritual é como levantar uma bandeira de autoridade que o inimigo não pode ignorar. Essas palavras não são apenas promessas, elas carregam o poder da presença de Deus que obriga as trevas a recuar. Mas como podemos tornar esses versículos acessíveis e eficazes em nosso dia a dia? Memorizar as Escrituras é uma das formas mais práticas de carregar essas armas conosco o tempo todo. Imagine enfrentar uma situação difícil e, em vez de se sentir perdido ou impotente, você imediatamente se lembra de uma promessa de Deus que se aplica exatamente àquele momento. A palavra se torna não apenas um refúgio, mas uma força ativa que trabalha em seu favor. Outra forma de usar essas armas espirituais é incorporá-las às suas orações. Quando você ora declarando versículos específicos, está alinhando sua fé à vontade de Deus, reforçando que suas promessas são reais e válidas em sua vida. Essa prática não apenas fortalece sua conexão com Deus, mas também afasta qualquer dúvida ou medo que o inimigo tente plantar em seu coração. Agora, imagine o impacto disso em sua vida diária. Quais batalhas você poderia vencer se começasse a usar os versículos certos como armas? E se existisse um segredo ainda maior por trás do poder desses versículos, algo que você ainda não descobriu? Prepare-se, porque a seguir vamos explorar o que acontece quando ignoramos a palavra de Deus. Você vai descobrir os perigos ocultos de negligenciar as Escrituras e como isso pode abrir brechas para problemas que poderiam ser evitados. Mas atenção, o que está por vir pode transformar a forma como você enxerga sua caminhada espiritual. Ignorar a palavra de Deus pode parecer inofensivo no início, mas suas consequências são profundas e impactam muito mais do que imaginamos. A Bíblia não é apenas um guia espiritual. Ela é o alicerce que sustenta nossa fé, nossas decisões e até mesmo nossa proteção contra os ataques do mal. Quando nos afastamos dela, criamos brechas perigosas em nossas vidas e o inimigo sabe exatamente como explorá-las. A história de Oséias nos traz um alerta claro sobre o que acontece quando o povo de Deus rejeita seu conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Esse conhecimento não é sobre inteligência ou cultura, mas sobre a sabedoria que vem de entender e viver a palavra. Sem ela, ficamos vulneráveis, desorientados e incapazes de resistir aos ataques espirituais que nos cercam diariamente. Um exemplo marcante disso está no Antigo Testamento, quando Israel repetidamente se afastou dos mandamentos de Deus. Cada vez que isso acontecia, o povo caía em idolatria, opressão e destruição. Não porque Deus os abandonava, mas porque, ao ignorar suas instruções, eles perdiam a proteção e a direção que só Ele pode oferecer. É como estar em um campo de batalha sem armadura, completamente exposto ao inimigo. Mas não pense que isso é algo que só aconteceu no passado. Quantas vezes negligenciamos a leitura da Bíblia porque acreditamos que já sabemos o suficiente? Ou deixamos de meditar na palavra porque estamos ocupados demais com outras prioridades? Cada vez que fazemos isso, damos um passo para longe da sabedoria e da proteção de Deus, tornando-nos mais suscetíveis às mentiras e armadilhas de Satanás.
E aqui está o mais perigoso. Sem a palavra, nossa fé enfraquece. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando deixamos de alimentar nossa fé com as Escrituras, começamos a duvidar, a temer e a nos apoiar em nossa própria força. E é exatamente isso que o inimigo quer. Uma vida sem direção divina, guiada apenas por emoções ou circunstâncias. Mas há esperança. Deus nunca nos deixa sem uma solução. Ele nos chama continuamente de volta à sua palavra, oferecendo graça e restauração para aqueles que desejam retornar. A palavra não apenas nos corrige e ensina, mas também nos reergue, nos fortalece e nos protege. Agora, imagine o que você pode evitar simplesmente voltando a mergulhar na palavra de Deus diariamente. Quantas decisões erradas poderiam ter sido evitadas? Quantas tempestades poderiam ter sido enfrentadas com mais paz? E o mais importante, como seria sua vida se você vivesse sob a proteção constante das promessas divinas? Mas espere, isso é só o começo. A seguir, vamos explorar algo ainda mais profundo. Como a meditação na palavra de Deus, dia e noite, cria uma barreira espiritual ao nosso redor, protegendo-nos de perigos que nem sempre conseguimos enxergar. O que você vai descobrir pode ser exatamente o que você precisa para transformar completamente sua caminhada de fé. Você sabia que existe uma promessa específica na Bíblia que garante proteção para aqueles que meditam na palavra de Deus diariamente? Não é apenas um conselho ou uma sugestão, mas uma declaração direta de que quem se dedica a guardar a palavra no coração está cercado pela presença divina. E isso é exatamente o que Satanás quer evitar a todo custo. Ele sabe que uma vida fundamentada na palavra é inabalável, e é por isso que ele tenta mantê-lo afastado dessa prática tão poderosa. No Salmo 1, há uma promessa que é ao mesmo tempo simples e extraordinária. Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa e cuja folhagem não murcha. Este versículo nos revela que meditar na palavra não é apenas um hábito religioso, mas um ato que nos conecta diretamente à fonte de vida, força e proteção espiritual. Mas o que significa meditar? Não se trata apenas de ler rapidamente ou decorar versículos, mas de refletir profundamente sobre cada palavra, deixando que ela penetre em nosso coração e transforme nosso pensamento. Quando você faz isso, a palavra se torna uma parte viva de você, influenciando suas decisões, fortalecendo sua fé e agindo como um escudo contra os ataques do inimigo. Satanás não quer que você saiba disso, porque ele entende o impacto da meditação diária na palavra. Quando você começa a guardar as Escrituras no coração, como Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, você cria uma barreira espiritual que o mal não pode ultrapassar. Ele sabe que cada versículo memorizado é uma verdade divina que anula suas mentiras e destrói suas armadilhas. Um exemplo claro disso está em Daniel. Mesmo em uma terra estrangeira, cercado por inimigos e oposições, ele manteve sua prática de oração e meditação na palavra. O resultado? Ele permaneceu firme e protegido, mesmo quando foi jogado na cova dos leões. A presença de Deus cercou Daniel porque ele estava enraizado na verdade divina. Agora pense, quantas vezes enfrentamos desafios, dúvidas ou medos sem perceber que a resposta está na palavra? Cada vez que meditamos nas Escrituras, estamos reafirmando nossa dependência de Deus e permitindo que sua verdade nos guie. E isso não é apenas uma prática individual, é uma declaração para o mundo espiritual de que pertencemos a Deus e estamos sob sua proteção. Mas como seria sua vida se você começasse a meditar na palavra todos os dias, deixando-a moldar suas ações, pensamentos e emoções? O que você poderia evitar? O que você poderia vencer?
A resposta a essas perguntas é mais transformadora do que você imagina. E aqui está o ponto crucial. Você sabia que há um versículo específico que Satanás teme mais do que qualquer outro? Um que carrega um poder extraordinário quando vivido diariamente? A seguir, vamos mergulhar nesse versículo e descobrir por que ele é tão essencial para sua proteção espiritual e como você pode aplicá-lo em sua vida hoje mesmo. Você sabia que a palavra de Deus não apenas fortalece sua fé, mas também age como um mapa, revelando as armadilhas que o inimigo coloca em seu caminho? Satanás é astuto. Ele trabalha no engano, nos fazendo acreditar em mentiras disfarçadas de verdades. Mas aqui está a boa notícia. Cada vez que você mergulha nas Escrituras, é como se uma luz se acendesse, expondo as táticas ocultas do mal e guiando você para longe do perigo. Jesus mostrou isso de forma clara durante as tentações no deserto. Satanás tentou distorcer até mesmo a palavra de Deus, sugerindo que Jesus se jogasse do alto do templo porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito. Mas Jesus, conhecendo as Escrituras profundamente, respondeu com autoridade: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso nos ensina uma lição essencial. Satanás pode tentar usar a própria Bíblia contra você, mas um coração fundamentado na palavra verdadeira sempre saberá discernir o engano. A Bíblia não apenas revela o que é certo ou errado, mas também desmascara as intenções ocultas por trás das situações. O apóstolo Paulo nos lembra disso em 2 Coríntios, quando afirma que não ignoramos os esquemas de Satanás. Como podemos estar atentos a esses esquemas? Conhecendo a palavra, ela nos alerta sobre as táticas do inimigo, como o orgulho, a cobiça e a mentira, e nos dá sabedoria para identificar quando estamos sendo manipulados. Um exemplo poderoso está em Gênesis, quando Caim foi advertido por Deus: o pecado está à porta, mas você deve dominá-lo. Essa advertência não foi apenas um aviso, mas uma revelação da armadilha que o inimigo havia colocado no coração de Caim. Se ele tivesse se submetido à palavra de Deus, poderia ter evitado o trágico destino de matar seu irmão. E não é diferente hoje. Quantas vezes somos tentados a ceder à ira, à ansiedade ou à dúvida? A palavra de Deus é como uma voz que nos diz: cuidado, este caminho levará à destruição. Ela expõe as mentiras do inimigo, como as que dizem que você não é suficiente, que está sozinho ou que Deus se esqueceu de você. E quando você responde a essas mentiras com os versículos certos, como se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está não apenas resistindo ao mal, mas derrotando-o completamente. Agora, imagine viver sua vida com essa clareza espiritual todos os dias. Como seria tomar decisões com a certeza de que você está no caminho certo, protegido pela sabedoria divina? E aqui está a questão mais importante. Existe um versículo específico que não só revela as armadilhas do inimigo, mas também traz proteção direta contra seus ataques. Você está preparado para descobrir qual é? Mas isso não é tudo. A seguir, vamos explorar como a relação entre fé, a palavra de Deus e proteção espiritual funciona em conjunto, criando uma barreira inquebrável ao seu redor. O que está por vir pode ser a chave para você viver em plena segurança espiritual. Você já percebeu como a fé, a palavra de Deus e a proteção espiritual estão profundamente conectadas? Não é coincidência. Na verdade, esses três elementos formam uma barreira inquebrável contra qualquer ataque do inimigo. Mas como exatamente isso funciona? O que acontece no mundo espiritual quando você combina a leitura da Bíblia com uma fé viva? E por que Satanás teme tanto essa combinação? Bom, gostaria muito de permanecer mais tempo aqui com você, mas se continuarmos, este vídeo vai ficar muito longo.
Ainda há muito para explorarmos sobre este assunto, como, por exemplo, qual é o maior erro que as pessoas cometem ao interpretar a Bíblia e como isso abre brechas para o inimigo. Ou então, os 3 versículos mais ignorados que Satanás teme profundamente e que você precisa conhecer agora. E mais, o segredo oculto sobre como a palavra de Deus pode transformar suas batalhas espirituais em vitórias garantidas. Me fale nos comentários se você deseja que eu traga mais vídeos aprofundando ainda mais este assunto. Esse canal foi criado com um propósito: combater as mentiras que Satanás tem espalhado sobre a Bíblia para tentar te confundir e te desviar do verdadeiro caminho que leva à salvação. Mas aqui você só vai encontrar a verdade, sempre provada dentro da própria palavra de Deus. A cada vídeo, traremos estudos e explicações diretas das Escrituras, revelando o que a Bíblia realmente diz sobre os temas essenciais para a nossa fé. Se você quer entender mais sobre Deus, o plano de salvação e ver as mentiras do inimigo sendo desmascaradas, este é o lugar certo para você. Então, confira agora mesmo se já está inscrito no canal. Faça isso agora para não perder os próximos vídeos e crescer cada vez mais no conhecimento da verdade bíblica. Não deixe que as dúvidas e os enganos te afastem de Deus. Juntos, vamos compreender o que a Bíblia realmente ensina e fortalecer nossa fé para caminhar na direção certa, o caminho que leva à vida eterna. Quanto mais pessoas souberem da verdade, menos espaço haverá para as mentiras de Satanás. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.